Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Juliano. Vamos para mais uma videoaula que vai ficar disponível para vocês aí no nosso canal. Eu espero que vocês gostem. Então pessoal, para a nossa videoaula de hoje nós vamos iniciar o estudo a respeito de outro tiristor, chamado de SCR, o retificador controlado de silício. Então o que seria, né? Eu tenho uma definiçãozinha aqui, né, que eu vou deixar para vocês. O SCR ele é basicamente um diodo de 4 camadas com um terceiro terminal de controle, tá? Para que nós possamos injetar o que nós chamamos de corrente para controlar o disparo dele. Então aqui na parte de baixo nós temos aqui, né, a forma construtiva, onde nós temos aí, né, as 4 camadas, os terminais do nosso SCR. Então nós temos aqui as junções PN-PN, temos o terminal do anodo, terminal do catodo e o terminal de controle, que nós chamamos de gate, também é chamado de gatilho. Tá? Na eletrônica, né, na parte de simbologia, o símbolo dele desta forma aqui, parecido com o diodo, porém com o terminal aqui de controle. E aqui nós temos a curva característica do nosso semicondutor. Então, a partir de um determinado valor, ele vai iniciar a condução de corrente. Se ele estiver diretamente polarizado, reversamente ele não conduz. Tá? Então, nós vamos começar a fazer um estudo um pouco mais detalhado aqui, né, mais aprofundado, referente às junções semicondutoras deste tiristor. Tá? O SCR ele possui basicamente 3 regiões de operação. Então, nós temos a região de bloqueio reverso, bloqueio direto e a condução após o disparo. Uma característica importante do SCR, ele pode ser controlado, pode ser acionado, na verdade, tanto em corrente alternada quanto em corrente contínua. Porém, são processos de acionamento diferentes, tá? Então, nós vamos estudar isso separadamente. Hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito do acionamento do SCR em corrente contínua, tá? Vamos fazer um estudo a respeito do comportamento deste nosso tiristor. Então, vamos imaginar aqui, né, a primeira condição, aonde nós estamos com o nosso SCR na condição de reversamente polarizado, corrente de injeção no nosso gatilho está igual a zero, portanto, o que vai acontecer com esse tiristor? Ele não vai conduzir nenhum valor de corrente para mim, porque ele está reversamente polarizado e eu não tenho nenhum valor de corrente elétrica. Então, isso daqui é considerado uma chave aberta. Tá certo? Então, essa é uma primeira condição de acionamento de trabalho do nosso SCR, condução de bloqueio. Aqui nós temos mais algumas características importantes aqui, né? Que o nosso SCR, né, ele consegue segurar, né, a não condução de corrente até um determinado valor. Tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado aqui, tá? Então, nessa condição do nosso SCR reversamente polarizado, ele vai suportar até a tensão que nós chamamos de tensão de breakdown, a UBK. Se a gente analisar graficamente, qual que seria? Seria essa tensão aqui, ó. Então, o nosso semicondutor reversamente polarizado, ele não vai conduzir, mas se chegar nessa tensão de breakdown, ele vai começar a conduzir sem controle nenhum. Então, eu vou acabar danificando o meu tiristor, na verdade, tá? Então, eu preciso tomar cuidado com relação a isso, tá certo? Outra condição que eu tenho aqui, agora nós colocamos, né, o nosso SCR diretamente polarizado, porém a minha corrente aqui, IG, ela está igual a zero. Por enquanto, ainda eu não vou ter uma corrente circulando entre os terminais principais do meu tiristor, porque ainda está faltando a corrente no gatilho. Então, é aqui que nós vamos iniciar o acionamento do SCR quando for necessário. Tá? Então, se a minha tensão for, o BO, ela for maior que a tensão E, ele ainda não vai conduzir, tá? Mesmo que eu tenha ele na condição de diretamente polarizado. Tá certo? Aí aqui agora, né, o que está acontecendo, né?
Aqui eu tenho a tensão que eu estou alimentando, meu SR, ele é maior que a minha tensão UBO, que é a tensão mínima que eu preciso ter no meu semicondutor para ele iniciar a condução. Tá? E aqui eu gerei um valor de corrente aqui, e depois eu voltei ele para zero. Então, neste ponto aqui, eu já tenho a condução de corrente elétrica, né? Como nós estamos trabalhando em corrente contínua, então eu não tenho a necessidade de manter uma corrente de gatilho aqui no meu SR para que ele continue a minha condução, tá? Porque a ideia do disparo aqui, né, do gatilho no meu SR, se a gente olhar aqui na estrutura semicondutora dele, é fazer com que a gente inicie o movimento dos elétrons nas junções semicondutoras. Como nós vamos iniciar isso? Através do gatilho. Então, injetei um pequeno valor aqui, eu comecei esse efeito avalanche. Eu posso, em corrente contínua, tá? Eu posso retirar esse valor aqui que o meu tiristor ele vai continuar conduzindo. Tá? Então é isso que aquele terceiro exemplo ele está mostrando para a gente aqui. Tá? Então mesmo com corrente igual a zero, após eu gerar uma corrente no gatilho, ele vai ter uma condução de corrente, que vai ser calculada desta forma aqui, né? Proporcional à resistência. Tenho que subtrair, né, a queda de tensão em cima do meu SR, que vai ter um valorzinho pequeno sobre ele. Tá? Aí pode-se gerar a pergunta, né, mas o porquê, né, que ele continua conduzindo mesmo com a corrente igual a zero? A gente consegue analisar através da associação do nosso semicondutor com dois transistores. Então, quando eu gero a minha corrente no gatilho aqui, o IG, ele vai começar a conduzir neste sentido. À medida que ele começar a conduzir, a corrente que está circulando aqui, ela vai vir parte para cá e parte para cá também, nesse meu outro transistor aqui. Então, ele vai se realimentar através desta corrente C2. Por isso que eu vou ter essa condução entre o anodo e o meu catodo, mesmo com a minha corrente do gatilho igual a zero. Lembrando que isso é uma característica específica para o nosso SR em corrente contínua. Em corrente alternada vai ter outras características que nós vamos estudar mais para frente. Tá certo, pessoal? Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula e se liguem aí em nosso canal, que nós teremos vários outros vídeos aí que serão disponibilizados para vocês. Até a próxima!